Fala galera, tudo bom? Hoje a gente está aqui nessa aula por vídeo e vou estar dando aula agora, viajando agora para dar aula na pós-graduação de cardiologia em Fortaleza, mas a gente não pode deixar de andar aí na evolução do conhecimento de vocês que são pessoas tão fantásticas, maravilhosas. Mais uma vez agradecendo ao Goldfeder pelo convite, daí agradecendo a vocês porque para mim o bem mais precioso que a gente tem é nosso tempo. Vocês tirando o tempo para escutar aqui um pouco sobre cardiologia. O que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre Doppler, que é uma coisa maravilhosa dentro da nossa cardiologia veterinária, que nos proporcionou um avanço imenso dentro da avaliação sistólica, diastólica, entre outras coisas que a gente pode observar. Vou só abrir aqui a telazinha, tá? Me dá só um segundo. Vamos aqui o nossa aula. Então, vamos começar. Já quem quiser, ainda não acompanha, quiser acompanhar, a gente tem o @CharlesCardio, é meu Instagram. E tem uma coisa bem legal de novidade. Criei o primeiro podcast de cardiologia veterinária do país. Se você tiver o podcast da Apple ou o podcast do Spotify, você pode colocar Charles Cardio, tá? Semanalmente ou às vezes a cada 15 dias no máximo. A gente tem sempre aí uma conversa para ter enquanto você está malhando, no carro, dirigindo, no trânsito. Você pode estar aí, em vez de estar ouvindo a Anitta, né? Ouvindo Charles Cardio, que é mais legal, né, gente? Então, vamos falar de Doppler. Primeiro, vocês já viram essa carinha? Isso é muito importante. Eu acredito bastante em história. E eu acho que a gente só morre quando a gente é esquecido. Então, essas pessoas que desenvolveram essas tecnologias, desenvolveram essas técnicas, a gente não pode deixar morrer e esquecer. Esse é o Christian Doppler, o criador aí, o observador do fenômeno de Doppler no âmbito geral. Mas o que é esse Doppler, gente? Se eu for olhar aqui para o efeito no geral, a gente vai ter uma observação que o Christian fez, que sempre que um objeto se aproxima, que produz som, e o som é um objeto fixo, que ele está em movimento, essa passagem do movimento que é realizada, né, a gente observa como que eu posso dizer para vocês, uma variação de frequência sonora. Né? Então, o que é que acaba acontecendo? Deixa eu só checar aqui rapidinho, gente, se está tudo ok. Tá. O que é que acaba acontecendo? A gente tem, na aplicação desse efeito Doppler dentro da medicina, a utilização do ultrassom. Tá? E o que é que se a gente for aplicar esse âmbito, né? Já vou até dar uns exemplos para vocês. Se eu emitir um feixe de ultrassom com uma frequência conhecida, particular, e ela encontrar um eritrócito que está em um movimento, se tem um movimento, não está em inércia, tem velocidade, uma parte dessa frequência que eu emiti conhecida, ela é refletida, só que ela muda. Tá? Ela tem modificação. E essa modificação, tá, em aparelhos sensíveis e com softwares adaptados para isso, nos permite calcular velocidade, direção e com fórmulas matemáticas a pressão que esse sangue provoca, que está provocando dentro daquele vaso, dentro do coração, dentro daquela estrutura, tá? Como um todo. Isso é muito interessante. Eu coloco sempre esse slide para brincar, né, que a gente acaba aprendendo no nível, porque todos os exemplos que utilizam de Doppler são uns exemplos doidos, né? Primeiro só falei ambulância, né, que já é um desastre, gente morrendo, acidentada, ali o cara com sangue na cara. Ou então fala desse cruzamento aí de poodle com pincher, na brincadeira, que é um morcego, mas parece, né? Demonstrando as características no geral. Para que você tenha entendimento, quando a gente fala da ambulância, vamos só que você está parado num ponto fixo, na rua, e vê uma ambulância. Essa ambulância, ela começa a se aproximar de você. Você vai perceber que ela emite um som bem agudo, né? Quando ela passa de você, quanto mais ela vai se aproximando, mais agudo vai ficando. Quando ela se afasta, você começa a observar um som diferente. E vai embora. Perdoa a sonoplastia, tá? Mas é mais ou menos o que acontece. Se esse objeto em movimento e eu sou o observador, que eu tenho um aparato auditivo que pode captar a frequência de som, se ele passa e muda o som, é porque mudou a frequência. Um som grave tem uma alta frequência, um som agudo tem uma alta frequência, um grave uma baixa frequência. Modificou. E isso o Christian Doppler observou. E com os equipamentos que a gente hoje utiliza, eu consigo calcular a modificação da frequência com o deslocamento dos eritrócitos e assim calcular velocidade, direção e, mais ainda, além disso, né, a pressão através de fórmula matemática. Por que eu coloquei aí o morcego? Outras coisas que a gente observa na natureza utiliza esse efeito Doppler. O morcego, em ambiente muito escuro, ele consegue ter um direcionamento por emitir uma frequência sonora que se choca com a estrutura, ele recebe de volta e ele sabe se está próximo ou não para desviar daquela estrutura.
sonares, né? Quando a gente está falando aí por exemplo, de submarinos, né? Ele não enxerga nada ali embaixo d'água, né? A longa distância, mas ele tem sonares que demonstram para ele a proximidade, o distanciamento, né? De qualquer coisa que possa estar ali ao fundo do mar. E por aí vai, gente. Outras aplicações que a gente pode tentar colocar do Doppler. Esse slide sempre dá um medo, né, gente? Porque o veterinário detesta a fórmula matemática. Mas essa é a maneira, tá? Como a gente calcula a velocidade através do Doppler. Não se assustem. É uma coisa extremamente simples, extremamente boba, extremamente tranquila. A gente vai ver primeiro aí na fórmula. Vamos colocar essa outra equação. Que a gente tem algumas variáveis. E a gente vai gastar aqui um tempinho, ganhar um tempo nesse slide. Primeira coisa que está ali na região do dividendo, né? ΔF, Doppler Shift. A gente está tendo a variação de frequência. O equipamento calcula a frequência que eu emiti, que é o F0, tá? Com a frequência de retorno e faz ali o seu diferencial. Vezes um C, que é uma constante. Que constante é essa? Da propagação da ultrassom nos tecidos. Dividido por 2 vezes a frequência que eu emiti, que é conhecida, mas aí entra a grande coisa importante para você, ecocardiografista iniciante, dentro do Doppler, que é o cosseno de θ. Tá? O cosseno de θ, gente, ele é o ângulo que eu estou interrogando o fluxo. Então, o que é que eu estou procurando nesse momento? Um cosseno igual a 1. Fato, né, gente? Se eu tenho uma fórmula matemática que eu vou multiplicar alguma coisa aqui abaixo no dividendo, se esse valor fosse 0, anula a fórmula. Então, o cosseno que a gente deseja é o cosseno de 0, que é o cosseno que vai dar o valor de 1. Então, qualquer valor que eu multiplicar 2 vezes a frequência vezes 1 é aquele valor integral que eu coloquei. Se eu começo a variar essa frequência, esse ângulo de interrogação do fluxo, eu começo a ter o quê, gente? Eu começo a ter diminuição do valor de 1, 0,9, 0,8, 0,7. E agora a velocidade que eu estou calculando, ela vai ser subestimada em 10, 20, 30, 40%, por aí vai até chegar a 0 e anular essa fórmula. Como eu consigo um ângulo cosseno de 0? Você já sabe que vocês são bons matemáticos, né? Cosseno de 0 é aquele fluxo, aquele ângulo que é paralelo. Então você tem um fluxo sanguíneo que vem até você, você interroga ele na mesma direção. Tá? Mesmo que ele se afaste de você, ele se aproxime, você investiga na mesma direção. Então eu tenho sempre, gente, que está buscando, tá, o ângulo paralelo perfeito. É por isso que a gente perde um tempo nesse slide, porque existe no Brasil ainda muitas pessoas fazendo, tá, exames sem a qualificação necessária. Então, se você quer utilizar o Doppler na sua rotina, se faz extremamente necessário que você tenha, por obrigação, que fazer imagens adequadas para a interrogação de fluxo. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? O Guilherme Goldfeder falou para vocês ontem também sobre a questão dos cortes ecocardiográficos. Um exemplo qualquer, eu quero investigar um fluxo transmitral. Eu preciso, nesse fluxo transmitral, fazer um apical de 4 câmeras, onde eu vou ver aqui abaixo o átrio, acima o ventrículo, e o sangue que sai dos átrios até o ventrículo, se eu estou avaliando diástole, relação EA mitral, que eu possa estar calculando. Mas eu preciso que o meu transdutor esteja investigando aqui de cima. Por isso que eu preciso colocar esse coração, tá, angulado ao fluxo, para que esse fluxo seja paralelo. Se eu colocar mais angulado para um lado para o outro, eu começo a ter velocidades mentirosas. E isso impacta muito nas nossas análises de função. Tá? Vocês lembram que eu falei para vocês, não tem nada a ver com Doppler, mas da responsabilidade de um cálculo adequado em relação à átrio esquerda da aorta? O erro nessas velocidades ou o erro nesses diâmetros de câmera pode tirar a expectativa de vida do seu paciente, pode diminuir. Por quê? Por exemplo, se eu faço uma avaliação de um índice, que aquele índice me diz que com aquele valor eu preciso tratar um paciente e eu erro a velocidade, por isso eu não trato e ele morre mais cedo, a culpa é sua, é nossa. Então, muita responsabilidade, gente. Primeira coisa que você tem que treinar é mão. E isso ninguém vai conseguir fazer de vocês. Vai te dar aí na aula prática, para quem está inscrito na aula prática, que vai ser maravilhosa, vai te dar uma noção de como fazer, mas você tem que treinar, 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 treinar. Os professores vão dizer, ó, é assim, e agora você vai replicar. E só replica treinando, bem? Então tenha muita responsabilidade em relação ao que você está fazendo. Dentro do Doppler nós temos tipos, né? E dentro desses tipos a gente tem na modalidade espectral. O que é espectral, gente? Eu vou até tirar aqui da tela para mostrar para vocês. Espectral é isso, ó, gente. Esse espectro que a gente está observando, tá? Existe uma linha aqui no meio, branca, que está no valor 0, não está colocado aqui mais 0. Um espectro, que é esse espectro
do fluxo sanguíneo que a gente está avaliando. Aqui, ó, no apical 4 câmaras, dentro, tá, no fluxo de transmitral, que sai do átrio e vai para o ventrículo, num ângulo aqui que está legal, tá bem? Então, o que a gente vai observar? Uma linha zero, acima a gente vai ter aí positivo, abaixo negativo, e já vou dar aqui uma informação para vocês. Como que eu sei se esse sangue se aproxima ou se afasta de mim? Anota aí no caderninho. Qualquer fluxo positivo no espectro, ele se aproxima do transdutor. Então, olha aqui para o fluxo transmitral, gente. O que sai aqui do átrio e vai para o ventrículo, tá? É o sangue que se aproxima do nosso transdutor. Saiu do átrio e veio para o ventrículo. Depois esse ventrículo vai ejetar, tem uma aorta que vai aparecer nos 5 câmaras aqui do lado, e você vai ejetar por lá. Se eu colocasse esse cálice aqui, ele se afastaria do transdutor e marcaria aqui negativo. Como está positivo, é o que se aproxima. Só de olhar o gráfico eu já sei, olha, esse fluxo sanguíneo se aproxima do transdutor. Qual que é a velocidade? No seu equipamento você vai clicar aqui, ou você pode fazer um desenho, tá, desse espectro e fazer aí uma integral velocidade e tempo e ter as velocidades e o volume da amostra ainda, que é bem legal, bem joinhas. Ou você clica nesse picozinho e vê aqui na escala qual que é a velocidade que esse ponto aqui da E mitral está fazendo, tá? E da A mitral está fazendo, para que você possa ter um cálculo de velocidade. Já ganhei valor de velocidade e direção do fluxo, e isso é maravilhoso, tá, gente? Então, vou olhar aqui que eu tenho duas modalidades espectral, pulsado e contínuo. Nesse intuito, gente, o que é mais interessante é que são dois tipos de Doppler que têm desvantagens e vantagens, mas o que é mais massa? Há um casamento perfeito. A desvantagem do Doppler pulsado, o contínuo complementa. A desvantagem do Doppler contínuo, o pulsado complementa. Como que é isso? Vamos ver já já, um por um. Nessa outra figura abaixo, você está vendo um espectro de Doppler contínuo e já vou dar um zoom aqui só para mostrar uma pequena coisa interessante para vocês. Tá? Olha a diferença da escala de velocidade, gente. Aqui mais 0,86, aqui mais 5,15. O Doppler contínuo consegue captar velocidades muito elevadas. Mas já já a gente vê sobre isso. É só para dar aí uma pincelada. Só que para dar uma respirada rápida, olha para esse fluxo do contínuo. Anota aí no seu caderninho, ele se afasta ou se aproxima do transdutor? Depois você compartilha comigo, tá bom? Olha aqui no espectro se ele está positivo ou negativo, se ele se afasta ou se ele se aproxima. Tá? Vamos continuar a nossa aulinha, gente. Então, o que é a característica do espectral pulsado? No espectral pulsado, você tem um cristal que emite uma frequência conhecida. Na recepção desse som, ele emitiu a frequência conhecida, que eu estabeleço no equipamento, você pode setar isso, que é a F0 lá da forma que eu falei. Quando você envia um pulso para um determinado local, ele vai se chocar com os eritrócitos. Ao se chocar, ele vai refletir uma frequência diferente. No pulsado, só vai existir um novo pulso de investigação quando houver retorno, tá, daquele que foi enviado. Por isso que ele é pulsado. Ele envia vários pulsos, tá, e ele vai por um emissor e recebe, depois ele emite um novo pulso. Através da taxa do que eu colocar, óbvio que dependendo da taxa de repetição de pulso, já já a gente fala sobre isso. Tá? Quando eu falo para você que ele envia e recebe, é porque é dentro do espectro do Doppler pulsado, onde eu quero investigar uma área específica, que é uma das vantagens do Doppler pulsado. Já já a gente também entende um pouco disso. Então, eu vou olhar aí uma constante, tá? Que a gente tem 1540, e olha lá, cosseno de θ. Esse é meu papel. A máquina me dá um cristal, eu compro uma máquina de boa qualidade, cristais de referência, bem interessante, frequência adequada, taxa de repetição do pulso que a gente vai falar adequada, a constante dos tecidos que a gente já conhece, mas o cosseno de θ é, ó, com você. É você que precisa fazer um ângulo para que você tenha aí um espectro de Doppler pulsado de maneira adequada. Já falamos isso, né? A gente já tem aqui uma noção do que a gente tem, que é, em primeiro ponto, acima da linha base vai dar um fluxo positivo, que é, o que é isso, né? No positivo, é aquele que se aproxima do transdutor, né? E abaixo da linha base é aquele que se afasta do transdutor. Então, quando a gente observa nesse intuito, né, a gente já tem uma análise de direção, mas a gente já conversou sobre isso. Gente. Eu sou meio profeta de slide. Às vezes eu falo umas coisas e depois aparece aí no nosso slide. Mas vocês já sabem muito bem, esse slide fica para a gente dar de novo um retorno, tá, sobre essa informação. Tá aí mais novamente uma figura. Se eu for olhar aqui para esse fluxo, olha lá, mais uma vez, se aproxima do transdutor, esse fluxo com duas ondas. Lembrem que no primeiro momento da diástole a gente tem um fluxo sanguíneo de passagem rápida, que é a onda E, depois uma contração atrial que manda mais sangue, formando duas ondas chamadas EA mitral. Aí você faz sua relação EA mitral,
nas próximas aulas vocês vão entender bastante. Com qual velocidade, professor? Se eu marcar o ponto, ele vai ver na escala, vamos supor que aqui esteja 0,6 metros por segundo se aproximando do transdutor. E a pressão? A gente conversa sobre isso um pouquinho mais adiante, tá? Não se preocupe. Vamos avançar? Qual que é a grande vantagem do Doppler pulsado, gente? Precisão. Vou voltar para a figurinha, só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Tá até posicionado um pouquinho dentro do átrio que não deveria. Às vezes é por conta aqui do momento que frisou a imagem. Olha essas duas linhazinhas aqui que estão do lado, tá? Essa é a amostra, tá? Esse é o gate que a gente tem. Então, no Doppler pulsado, com a taxa de repetição de pulso adequada para o método, eu vou investigar o sangue que está aqui nessa amostra. Exatamente aqui nesse ponto. Tá? Então, me dá uma precisão. Eu posso aferir aqui, e não aqui, e não aqui, e não em qualquer local. Nesse local. E isso é uma vantagem imensa do método. Tá? Desvantagem. Está aqui na imagem, deixa eu até voltar. Existe um limite chamado limite de Nyquist. Tá? O Nyquist, já mais adiante a gente fala um pouco sobre ele. Mas toda vez que eu tiver um fluxo de velocidade que seja 2 vezes maior do que a taxa de repetição pulso que eu coloquei no equipamento, que a metodologia me permite fazer, ele vai atingir um limite de Nyquist e vai sofrer uma coisa chamada aliasing, que é isso nessa representação. O que é, Charles? Olha lá, Doppler normal da diástole, onda E mitral, onda A. Por que eu sei que é onda A? Traçadinho de elétron, depois da onda P tem onda A. Aqui eu tenho um borrão. Na sístole eu tenho um borrão. O que aconteceu aqui, gente? No momento da sístole, essa válvula mitral está insuficiente. E já até para dar um spoiler para você, olha que tem um Doppler colorido aqui mostrando um mosaico de cores. A representação do aliasing no Doppler colorido. Porque o colorido é um Doppler pulsado, só que não espectral, visual. Já a gente chega lá. Mas olha a minha amostrazinha ali na localização que ele está. No momento da sístole, não era para voltar sangue para esse átrio esquerdo. É um fluxo anômalo. Só que quando ele encontra, se a gente for ver aí a característica de fluxo, numa área estenosada, que não é a questão da válvula, mas um orifício menor, o sangue ele vai chegar nessa região, vai desacelerar porque existe um obstáculo. Mas se é um furinho ali, ele vai acelerar muito depois desse obstáculo. E isso vai aumentar a velocidade, vai provocar um fluxo tão rápido que, olha lá, a minha base aqui nesse momento está aqui mais ou menos a menos 90, né? Ou então 0,9 metros por segundo, aqui é menos 90 centímetros por segundo. Está aqui, o fluxo é maior do que menos 90, outro que é mais 90. Só que aqui, claro que vocês estão vendo, sem sístole, o sangue está vindo aqui do ventrículo para o átrio. Né? Se a faixa do transdutor, estaria marcada a velocidade aqui abaixo. Mas é muito rápido. E aí, nessa velocidade muito rápida, essa escala não consegue captar. Atingiu o limite de Nyquist nessa PRF aqui que está colocada, de 4,6 kHz, e aí aconteceu a aliasing. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou dar algumas dicas interessantes para que você possa sair desse limite de Nyquist até o ponto que você consiga. Primeira coisa, a gente tem que falar de Pulse Repetition Frequency, PRF. Daqui para frente eu vou chamar de PRF, até porque, né, é a nossa Polícia Rodoviária Federal. Não, zoeira. Vamos voltar para o que a gente quer. Então, Pulse Repetition Frequency, o que é que acontece com ele? Ele tem... Lembra que eu falei para você que o cristalzinho emite um pulso? Tá? Eu posso aumentar a velocidade que esse pulso está sendo gerado. Só que se eu aumentar demais essa velocidade de repetição de pulso, eu vou perdendo, a cada maior PRF, a precisão da amostra. Mas eu posso aumentar. Quando eu aumento essa taxa de repetição de pulso, aquela escalazinha da imagem que eu coloquei para vocês aqui, ó, está menos 90, ela pode chegar, por exemplo, a menos 120, mais 120, uma escala de 120 centímetros por segundo, 1,2 metros por segundo. Aumentando a escala, vamos supor que nesse gráfico aqui, nesse exemplo, é um exemplo esporádico, tá, gente? Vamos supor que nesse modelo, esse fluxo aqui estava a 110, tá, centímetros por segundo. Opa, a minha escala só chegava a 90, eu não consigo enxergar. Se eu conseguir, através da PRF, aumentar essa escala, aumentando a PRF, ficou 120, olha, 120 agora cabe, porque o fluxo é 110. Eu mapearia esse fluxo, mesmo sendo rápido. Só que há fluxos que são muito mais rápidos que isso. Chegam, por exemplo, a atingir 3, 4 metros por segundo, que nenhuma escala do Doppler pulsado pode atingir, e já vou te dizer a melhor dica para conseguir avaliar esse fluxo. Já falei que um cuidado elevado da taxa de repetição de pulso, eu vou reduzir a pressão da amostra, e isso é um problema, tá? Mas não é tanto problema assim, porque o maior segredo de você avaliar esses fluxos muito rápidos, lembra que eu falei para você do casamento perfeito?
O Doppler pulsado, tá? O Doppler contínuo complementa a falha do Doppler pulsado. Então, no Doppler contínuo, eu pego esse fluxo de velocidade muito rápida. Basicamente, eu não conheço nenhum fluxo, mesmo que é normal no coração, que um Doppler contínuo não consiga captar, porque ele capta velocidades muito altas. Então, nesse modelo, ele não sofre aí a aliasing. Tá? Pode ser que aconteça, eu não conheço, tá? Mas ele não sofre a aliasing. Eu vou pegar. Perdi a precisão da amostra. Joinha. Mas eu consigo avaliar a velocidade, a direção e a pressão que aquele fluxo muito rápido está acontecendo. Então, a maior dica é essa. Tá? Vamos sair da nossa Polícia Rodoviária Federal. Acabei de receber uma multa hoje, não quero lembrar disso. Vamos mais à frente. Contínuo. Acabei de falar para vocês. O que é que o Doppler contínuo faz, gente? Dois cristais simultâneos. Um emite, um recebe, o tempo inteiro. Então, nesse intuito, gente, a gente acaba tendo uma possibilidade de uma taxa de repetição de pulso muito maior, porque eu não vou esperar receber para emitir um novo. Eu estou emitindo e recebendo, emitindo e recebendo, emitindo e recebendo. Um grande espectro. Perco a minha amostra, joinha, eu perco a precisão da amostra, mas eu consigo ver aquele fluxo. Tá? Então, na verdade, se eu não quiser avaliar a amostra naquele ponto exato, e principalmente porque os fluxos não fisiológicos, regurgitantes, de estenose, por exemplo, o nosso interesse é ver a pressão e direção, e principalmente a pressão e a velocidade que está assim, acontecendo, para que eu possa depois, pós-tratamento, cirúrgico, terapêutico, ver se eu melhorei esse paciente desse fluxo regurgitante. Então, joinha, o Doppler contínuo entra, ele não tem precisão. O pulsado tem. Mas o pulsado não capta velocidade baixa, o contínuo capta. Uma complementação, tá? Através desses dois cristais que vocês vão ter. E claro, gente, quando for comprar equipamento de vocês, comprem bons transdutores. Porque maus transdutores podem trazer erro de cálculo também por cristais que não têm qualidade. Só para vocês terem ideia, os transdutores tem equipamentos que 4 transistores que você compra dele pode ser muito mais caro do que o equipamento no geral, tá? Porque eles são bem caros e essa tendência da gente observar a recepção para formação de imagem, você tem que ter um cristal com um efeito piezoelétrico, um cristal de qualidade, né? Bem feito, bem plotado, amortecimento, tirado de ruído. Então, ó, vai comprar, é aí que mora o segredo da qualidade. Compra coisa boa. Olha o gráfico do Doppler contínuo, vou tirar aqui para vocês verem. Olha aqui a velocidade, gente. 5.13, né? daria um valor imenso, 513 centímetros por segundo. Pra vocês terem ideia, um fluxo fisiológico sanguíneo, a gente vai falar também disso mais lá na frente, né? Chega aí por volta de 200 centímetros por segundo. Seria ali o máximo, mais ou menos, tá, gente? Então, abaixo desse valor, de 200. 513. Então, são fluxos anômalos, mas eu consegui captar. Aqui, ó, olha esse fluxo aqui de uma registração mitral. Ele está praticamente aqui em 5. 500 centímetros por segundo. Eu conseguiria através do Doppler pulsado? De jeito nenhum. Eu tenho um Doppler contínuo, mas observe que agora, nessa linha verde, aqui tem uma bolinha, gente, geralmente, é porque quando frisa na imagem não aparece. Todo o fluxo sanguíneo que está passando por essa linha, ele está sendo amostrado aqui, ó. E não exatamente no ponto do caliper, como a gente falou, do Doppler pulsado. Tá? Bata nessa tecla, gente, para que a gente tenha sempre uma recordação, sempre tenha uma lembrança. Olha a vantagem, já conversamos bastante. Altas velocidades são captadas com Doppler contínuo. Aqui não é espectral pulsado no slide não, tá? É espectral contínuo. Altas velocidades são captadas. Limitação, a localização não é tão precisa como a gente gostaria. Mas, tranquilo. Se eu quero precisão, Doppler pulsado. Se eu quero velocidade maior, Doppler contínuo. Uso um em detrimento do outro e se complementa. Então, quando eu olho para essa imagem do Doppler pulsado espectral, no contínuo não há esse aliasing. Tá? Eu desconheço, né? Vocês podem até conhecer, depois me passa, porque seria de grande valia para o meu conhecimento, algum fluxo mesmo não fisiológico, um fluxo estenótico, alguma coisa que o Doppler contínuo não consiga captar, principalmente, né, com as modificações que a gente pode fazer. Aumentar a linha base, melhorar o ganho e por aí vai. Tá? Então, percebam uma coisa, há um casamento perfeito de técnicas. Usando esta, podemos precisar o fluxo e medir as velocidades, usando os dois. Então é com você. E lembrando sempre, gente, de que, olha lá, o que é que eu vou precisar? Cosseno de teta. Sua mão. Precisa. Legal. Professor, e um fluxo regurgitante? Como é que eu vou saber o ângulo dele? Calma que ainda tem história, tá? Não se preocupe que ainda tem umas coisinhas pra gente conversar. Vamos passar aqui adiante, eu voltei, tem muita coisa aqui, tá? Então, uma coisa que eu não coloquei, não falei para vocês, das dicas,
que tanto serve para o Doppler contínuo pulsado, mas aqui você vai utilizar mais para o pulsado, né, porque você, para tentar aí sair desse limite de Nyquist, né? Então, o que é que eu posso fazer? Nesse Doppler pulsado, a linha base, eu posso colocar ela mais acima e interrogar uma velocidade maior, porque se eu for aumentando ela aqui, gente, ó, eu vou diminuindo as velocidades positivas que eu interrogo e vou aumentando as negativas. Claro que tem uma escala ali máxima, né, que ela permite. Mas vamos supor que essa velocidade aqui fosse, aqui estou captando 90, tá? Mas vamos supor que aqui fosse 105 e está se afastando do transdutor. Se está se afastando do transdutor, eu vou olhar aqui para baixo. Se eu elevasse essa linha aqui, ó, tá aqui no zero. Vou colocar aqui, ó, aí a escala está 90. Se eu subir um degrauzinho, 100. Se eu subir outro, 110. Se eu colocar essa linha branca aqui no 110, ou perdão, aqui nesse patamar, eu consigo avaliar 110 abaixo. Eu conseguiria pegar esse fluxo de 105. Não estou dizendo que é esse. Esse aqui é muito improvável. Mas eu conseguiria captar um fluxo de 115 aumentando a linha base. Então, na realidade, nessa escala de 90, eu posso subir aqui até mais ou menos 180. E olha que beleza que eu falei para vocês. A gente procura captar mais ou menos os fluxos fisiológicos até 200 centímetros por segundo ou 2 metros por segundo. Eu posso elevar essa linha base até o teto aqui, ó. Está em 180, ou até que, talvez aqui até seja 100, tá, gente? Eu estou só conjecturando. Mas, se esse fluxo for 180, eu vou jogar a linha até lá em cima e eu consigo captar ele por aqui. Não conseguir elevando a linha base ao teto, ou se o fluxo se aproxima do transdutor é positivo, jogando essa linha abaixo até aqui embaixo, é o aliasing e a técnica não vai ser condizente, eu preciso do Doppler contínuo. Tá? No Doppler contínuo, da mesma coisa, você pegar um fluxo muito rápido e ele passou dessa linha base, eu levanto a linha base, ou passou aqui da escala, eu levanto a linha base, eu diminuo a linha base para pegar ele e eu vou pegar esses fluxos. Vocês já imaginaram, por exemplo, vamos olhar aqui no Doppler contínuo, rapidão, já a gente volta para cá. Vocês já imaginaram, por exemplo, nessa escala que eu tenho 5.13, se eu subir a linha lá para cima, eu posso pegar fluxo de 1000 centímetros por segundo. Velocidade doida, né? Então eu consigo captar através do meu Doppler sem problema nenhum. Tá? Por isso que eu digo que usar as técnicas por dois, mas você pode tentar burlar ali o limite de Nyquist para o Doppler pulsado, que é onde a gente mais sofre nessa relação. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é utilizar transdutor de baixa frequência. Então, por exemplo, eu estou fazendo um transdutor, investigando um Doppler em um gato. A frequência do transdutor é de 7. Mas eu quero aquele fluxo, eu não estou conseguindo investigar com um transdutor de 7. Eu posso pegar um transdutor de 5. Ou baixar ali. Tem, a maior parte desses transdutores, por mais que geralmente eles não entreguem realmente aquela frequência que colocam, mas eu posso diminuir. Então eu tenho um transdutor de 5 que vai até 7,5 até, supor. Vamos colocar o que é real, né? 7,5 até 10. Então eu posso colocar 7,5, 9, por exemplo, e 10. Estou dando um exemplo chulo aqui. Estou em 9. Eu posso diminuir a frequência para tentar fugir desse Nyquist. A escala vai ter uma maior gama de velocidade com frequência baixa. Putz, não, eu vou pegar, esse transdutor não deu, eu posso pegar um transdutor de frequência mais baixa e agora a imagem vai ficar feia, mas eu consigo ver o fluxo, tá, ainda através do Doppler, e nós vamos se guiar pelo Doppler colorido, que já a gente conversa sobre isso, né, mas eu consigo agora talvez pegar em uma frequência, uma velocidade maior de fluxo com um transdutor de baixa frequência. Ou não, gente, eu passo logo para o contínuo e consigo captar. O fato é que se eu quiser aquela amostra naquele ponto com uma velocidade mais alta, eu posso tentar fugir e fazer esses tips anti-Nyquist, né? Dicas aí anti-Nyquist, que eu posso fazer. Eu posso pegar o volume da amostra e colocar mais próximo àquele caliper da imagem, modificar com a minha mão a imagem, o corte ecocardiográfico, para colocar aquele fluxo que eu quero avaliar mais próximo do transdutor. São dicas que eu posso tentar fugir do aliasing. Mas se eu tentei tudo e mesmo assim não consigo, eu já passo para o Doppler contínuo. E geralmente os cardiologistas, gente, já vão direto, né? Quando eles não conseguem, a não ser que eu queira precisar exatamente aquele fluxo, tá? Ali no estenose, eu quero daquele local, aquela porção, aí eu vou modificando a máquina para que isso aconteça. E, infelizmente, poucos ecocardiografistas, né, mexem com isso porque não tem conhecimento e acaba sendo robozinhos ensinados, apenas porque apertou no botão. Conheçam a técnica, estudem física, porque isso é muito importante, tá bem? Então aqui, ó, no colorido, ou no contínuo espectral, não sofre a Nyquist, que eu conheça, nos nossos fluxos aí, que é perceptíveis, e o casamento entre os dois, tá? Joinha. Bacana. Alguma dúvida sobre o Doppler espectral? Se sim, anota aí. Vamos fazer uma coisa legal, gente? Vamos marcar depois aí uns 20 minutos. Esse final de semana está um pouco apertado, mas eu vou tentar fazer para vocês. Aí combina. Né? De entrar para tirar as dúvidas. 20 minutinhos. Né? A gente abre uma sessão no Zoom. Anotem tudo que vocês vão querer e a gente tira essas dúvidas. Então vamos agora aqui para uma coisa mais interessante.
O Doppler não é mais interessante, não é coisa diferente. O Doppler colorido não é espectral. O Doppler colorido, ele consegue observar o fluxo de sangue diretamente visualizado numa imagem em 2D. Eu tenho uma imagem lá em 2D, eu jogo o Doppler colorido e eu consigo ver a movimentação daquele sangue em tempo real, através da imagem 2D. Olha que maravilha. Só que nunca esqueçam, o Doppler colorido é um Doppler pulsado. Tá? Só que não da maneira espectral, mas numa representação gráfica colorida. Nos mapas de cores usuais, a gente, por padrão, utiliza as cores vermelho e azul. Nunca diga na vida, já ouvi isso, tá? Dentro da aula de ética, que o vermelho arterial e azul é venoso. Né? Eu mato vocês, pelo amor de Deus, não diga um negócio desse. O que é vermelho e azul no nosso mapa padrão? Tá? Tem máquina que coloca verde e outra coisa, mas mantém seu padrãozinho vermelho e azul, para facilitar. No espectro, a linha base, o que está positivo acima se aproxima do transitor, o que está negativo abaixo da linha base se afasta. No colorido, vermelho se aproxima do transitor. É o fluxo sanguíneo em tempo real se aproximando do transitor. O que se afasta é azul. E ainda tem mais uma coisa interessante, tonalidade. No vermelho mais claro, o sangue se aproxima do transitor muito rápido. Tá? Mais rápido, na realidade, tá, gente? E quando ele está mais escuro, mais lento. No azul, ele se afasta. Azul claro, mais rápido. Azul escuro, mais lento. Dá para mim precisar a velocidade? Não. Mas nos equipamentos hoje usuais, você pode colocar um Doppler colorido, ver o fluxo sanguíneo, ter uma ideia, esse fluxo está se aproximando mais rápido ou mais lento, joinha. Joga o Doppler pulsado espectral e vai calcular a velocidade exata daquilo que você quer. É muito importante, gente, esse Doppler colorido. Por exemplo, falei para vocês, tem uma regurgitação mitral. Eu preciso calcular a amostra do fluxo regurgitante. Para calcular, por exemplo, aí um mais DPDT, né? Que você vai ver aí nas instruções sistólicas. Eu preciso disso, joinha, bacana. Mas eu preciso do ângulo. E como é que eu vou saber para onde está apontando aquele fluxo regurgitante? Joga um Doppler colorido, veja a direção do jato de regurgitação e joga o seu Doppler contínuo ali em cima, porque é um fluxo muito veloz. E aí eu vou ter a direção exata para ter uma velocidade adequada, tá? Com a imagem que eu fiz adequada, que vocês já vão treinar para isso, né? Ou vocês já sabem que bacana. E aí você vai ter um volume, amostra, direção, a velocidade e pressão, tá? Verdadeiros, com qualidade. Porque eu consigo agora, através do colorido, ver para onde aquele jato regurgitante está apontando. Tá? Então, vermelho e azul é basicamente isso. Só dar um detalhe para vocês que eu não coloquei aqui, mas como que eu calculo a pressão? Se você fala pressão, como que eu calculo essa pressão? De uma maneira bem simples, gente. Se eu pegar aquela velocidade X, eu posso aplicar aquela velocidade daquele fluxo, tá? Principalmente o fluxo não estenótico, nessa forma que eu vou passar para vocês, tá? E eu posso pegar aquele volume X, aquela velocidade X do Doppler usual, e eu posso jogar na fórmula de Bernoulli modificada, 4 vezes a velocidade ao quadrado. Se eu faço isso, eu converto velocidade em pressão. Aí olha que maravilha, gente. Direção, velocidade e pressão de um fluxo sanguíneo dentro do coração. Dá para você ter os fluxos normais, a diferença na doença, no tratamento, acompanhar o tratamento, ver se melhorou o fluxo, se não melhorou o fluxo, através disso. Pega um exemplo. Vamos supor que eu fiz no Doppler pulsado, deu 1 metro por segundo. Tá? Vamos botar aqui uma coisa mais legal. Deu 2 metros por segundo. Então eu vou colocar 4 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4, 16. Aquele fluxo tem ali 16 milímetros de mercúrio de pressão. Tá? Pegou um fluxo anormal. Esse fluxo anormal ele tem 6 metros por segundo. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 36 vai dar 144 milímetros de mercúrio. E você sabe a pressão dele. Por isso, muito cuidado só na aplicação da fórmula de Bernoulli nas estenoses. Mas isso é papo para uma coisa mais intermediária. Vamos à frente? E no Doppler colorido, gente? E ele? Quem é ele? Nyquist. Está aí para vocês. Tá? Eu gosto de trazer as figurazinhas históricas, gente. É muito bacana. Acontece no Doppler colorido? Claro que sim, gente. O Doppler colorido é um pulsado. Então, da mesma maneira, num fluxo muito rápido, a gente vai ter a liaison. Só que aqui é diferente. Não vai ser representado naquele garrancho lá dentro do grafo espectral. Vai ser demonstrado pelo um mosaico de cores. Lembra que azul se afasta, vermelho se aproxima. Mosaico de cores, nem se afasta nem se aproxima, porque a gente não sabe. Atingiu 2 vezes a velocidade daquele sangue, atingiu 2 vezes a taxa de repetição de pulso do transitor. A liaison, mosaico de cores. Isso é bacana, porque se eu colocar numa taxa de repetição de pulso adequada, e vamos conversar sobre isso,
no investigar, no fluxo transmissal, por exemplo, eu vejo um mosaico de cores se direcionando ao átrio na sístole, opa, existe um fluxo muito rápido na direção que eu estou enxergando, tá? Adentrando no átrio por uma insuficiência da válvula mitral. Jogo meu Doppler contínuo, faço espectral, calculo a velocidade e a pressão. E vi ainda uma coisa muito, mas muito fantástica. Eu posso ver a quantidade, tá? A quantidade do preenchimento daquela insuficiência mitral, daquele fluxo regurgitante dentro do átrio e qualificar. Então, por exemplo, um jato de colorido de fluxo regurgitante dentro do átrio ocupa 70% do átrio. Muito importante. Não só ocupa 10% do átrio. Pouco importante. Tá? Então, te dá uma gráfica, tá? Mais ou menos do que está acontecendo. E aí, eu vou utilizar, como já citei para vocês nessa terceira vez, um Doppler contínuo para ver a angulação de onde está indo aquele jato, com um Doppler colorido. Em conjunto dos dois na tela, eu vou ter a direção, que a gente já sabe nesse caso. Né? Se eu estou no apical 4 câmeras, está indo sangue para o átrio, ele se afasta do transitor. Negativo na linha base do Doppler contínuo. Mas eu vou ver agora a velocidade e pressão. E isso é importante para nossos cálculos. Olha lá uma imagem bacana. Veja que nesse momento, vou até tirar daqui para ampliar, a válvula mitral está fechada, está em sístole, fluxo em azul saindo do ventrículo e indo para a aorta, que não está aparecendo aqui porque é uma 4 câmaras, mas aqui sangue que não deveria voltar, passou por um orifíciozinho, acelerou bastante, turbilhonou numa velocidade muito alta, atingindo o limite de Nyquist, tá? Sofrendo a liaison e virando um mosaico de cores, não é nem vermelho nem azul, é a mistura de todos eles. Tem coisa até verde, se vocês olharem por aqui, amarelo e por aí vai. Tá? A mistura das duas cores. Muito interessante, né, gente? Tá? É o que eu falo pra vocês, eu sou extremamente apaixonado por ecocardiografia. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro fazendo essa jossa. E aí, gente, uma cerejinha no bolo. Deixa eu só passar aqui novamente. Oi, amigos, tudo bom? Uma cerejinha no bolo pra vocês, né? Eu não considero Doppler tecidual nada de avançado, então eu trago pra vocês essa informação que tem que estar no curso, tá, gente? Não é porque eu sou bonzinho, não. Mas vamos falar do tecidual. O que é tecidual, gente? Tecidual é um Doppler espectral. Da mesma maneira, ele tem sua forma colorida? Tem o tissue tracking. Não vamos falar sobre isso, é intermediário para avançar. Tá? Mas no Doppler tecidual, a gente tem uma coisa interessante. Esse cidadão, Carl Isaac, que está aqui para vocês, mais uma figurinha histórica, em 1989, que já completa 30 anos agora esse ano, ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante de percepção. Putz, eu queria avaliar a velocidade dos tecidos cardíacos. Putz, como é que eu vou fazer isso? O tecido cardíaco se movimenta. A que velocidade? Geralmente 10 vezes menos do que o sangue, gente. 200 metros por segundo no fluxo fisiológico sanguíneo, menos de 20 metros por segundo aí no movimento tecidual. Pois, mas eu posso mexer no software, baixar a velocidade de aquisição através das minhas ferramentas dentro do equipamento. Eu não quero mais fluxo de velocidade de 200 por Doppler. Eu quero velocidade agora de 20. Vou lá e vou mexer. Só que, putz, quando foi criado o Doppler convencional, a gente quer interrogar as hemácias. O ruído do músculo que é gerado, eu tiro através de filtros. Então, eu posso agora fazer o oposto. Eu quero os ruídos agora do músculo e não quero os das hemácias. Alta passagem para baixa passagem. Tá? Não quero das hemácias, eu só quero do músculo. Vou setar isso. E aí eu posso mexer no ganho desse equipamento para tirar outros ruídos que estejam ali porventura. E aí acontece isso. Seta o equipamento para velocidade abaixo de 20 cm por segundo, tiro o filtro de ruído e deixo sair de alta passagem, passa para baixa passagem, reduz o ganho do meu Doppler. O Doppler também tem ganho, tá, gente? Para a gente aumentar aquela qualidade da imagem do espectro ou diminuir. Bacana? Então, olha uma história interessante que eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a fazer eco, né, há mais de 5 anos, porque depois que a gente está ficando velho, tudo é há mais de 5 anos, não importa 60, 70 anos atrás. Mas quando eu comecei a fazer eco, a licença do tecidual era vendida R$10.000, gente. Entre 5 e 10 mil reais. Daí já foi mais caro. É claro que quem descobriu, fez isso, setou equipamento, cobra por isso. Eu não tenho nada contra a indústria ganhar dinheiro. Só que aí eu trabalho com equipamento da Exaot. Há vários anos eu trabalho com equipamento da Exaot. E ele é muito aberto. Eu brinco assim, que o equipamento da Exaot é meio Linux, né? E os equipamentos aí, por exemplo, da Sonosite, eles são meio macOS. Né? Ele não dá para mexer. Não é que seja o sistema operacional dele, gente, é uma analogia. O Mac é todo travadinho, eu não consigo mexer dentro dele. O Linux, eu construo um Linux para mim se eu quiser. Né? Então, ele é muito aberto. Eu consigo mexer nos botões deles, eu consigo modificar a velocidade do Doppler,
os filtros eu consigo modificar, o ganho eu consigo modificar, entre outras coisitas mais, tá? Que algumas máquinas não deixam, como a da Sonosite não deixa, por exemplo, mexer na velocidade do Doppler, na minha lembrança aqui. Então eu disse, putz, deixa eu ver como é que é esse set, né? Viajei, vi lá o coisa, olhei o set, olhei como é que estava setado na máquina da Exault, que tinha licença tecidual e eu não tinha. Eu não tinha grana na época para comprar. Cheguei aqui, fiz meu próprio Doppler tecidual. Ah, professor, aí funciona? Claro que sim, gente. É um set de máquina. Então, se você baixar a velocidade ali que está em 100% da aquisição para 10%, por exemplo, 10, 15%, se você tirar o filtro de ruído, que está no valor de alta para um de baixa, e você diminuir o ganho, você vai ter um Doppler tecidual. Você vai pegar aquele calipezinho, aquelas duas linhazinhas, e vai colocar na porção do músculo que você quer avaliar. E você vai ver a velocidade. Como? Assim. Veja uma coisa muito interessante. Onde que está nosso caliper, gente? Ó, aqui. Nessa imagem, eu estou avaliando longitudinalmente esse miocárdio. Tá? Quando eu faço essa avaliação longitudinal, o que é que vai acontecer nesse momento aqui? O coração está paradinho, mas quando a gente vai ter uma sístole, tá? Esse ventrículo encurta. Então, quando ele encurta, esse ângulo sobe e na diástole ele desce. Duas vezes, né? Porque ele desce na passagem de fluxo passivo, o ventrículo relaxa, esse ângulo desce para cá, longitudinalmente falando, e depois quando a válvula mitral vai fechando de novo, esse ângulo vai voltando ao normal, contração atrial ele volta de novo e desce. Se ele desce aqui na imagem, ele se afasta do transdutor. Se ele sobe, ele se aproxima. Então na sístole, olha lá, um gráfico aqui, não está tão bonitinho, gente, mas só para mostrar, no momento de sístole positivo. E na diástole, vamos olhar nessa outra aqui que está mais legal, negativo, negativo, se afasta do transitor. E linha a linha do tecidual. Os professores de função diastólica vão conversar sobre isso com você. Muito importante, gente, ter um traçado eletrocardiográfico em tudo. Aqui também. Nessa imagem está mais simples da gente ver, porque eu consigo ver o espectro sistólico. Nem sempre eu consigo. E eu posso confundir a E com a mitral, pode ser comum, ou às vezes, em algum déficit sistólico, você tem outra ondazinha aqui, tá, no momento de diástase. Aqui já dá um sinal para a gente da possibilidade de déficit diastólico. Mas preste atenção numa coisa. Como é que eu sei que é onda A? Onda P do elétron, gente. Depois da onda P, eu tenho o A' aqui no Doppler tecidual. E vamos ver outra coisa bem interessante. Olha a velocidade, gente. Eu estava captando lá no Doppler convencional, espectral, nas velocidades de fluxo, investigando sangue, eritrócito, eu estava vendo lá 2 metros por segundo na escala, 1 metro por segundo que seja, 0,2 metros por segundo, tá? 20 centímetros por segundo, e foi aquele númerozinho mágico que eu falei para vocês que os tecidos se movimentam. Eu não quero saber de sangue, eu quero saber de tecido, e aqui eu estou avaliando longitudinalmente. Mas olha lá uma desvantagem aqui. Eu só avalio aqui, ó, nesse local do gate. Só e somente aqui. O que está acontecendo aqui, aqui. Se eu quiser saber, eu vou ter que parar essa mensuração e jogo aqui ele em cima e faço um novo espectro, depois faço aqui em cima, faço um novo espectro, vou aqui em cima. Lembrando que é Doppler, que precisa de ângulo do movimento. Longitudinalmente se aproxima e se afasta com ângulo aqui, tá? Paralelo aí ao interrogador. Eu não posso, por exemplo, investigar nessa imagem o que está acontecendo aqui em cima, tá? Esperando, por exemplo, ver uma disposição radial das fibras. Eu preciso modificar a imagem para isso. Tá bem? Com as outras técnicas, gente, o tissue tracking, você vai colocar um colo em cima, só que com esses filtros modificados, você vai ver em vermelho e azul. E aí, através disso, o equipamento ele consegue mapear curvas, né, de motilidade, e aí a gente consegue ter uma avaliação segmentar. Só que o grande problema do tissue tracking, já dando aí um adendo para vocês que vão com certeza fazer intermediário e avançado, né, o grande problema da história é que com o tissue tracking é Doppler, eu preciso de ângulo. Então, para barrar essa questão do ângulo, foi criada a metodologia do speckle tracking, que agora não usa Doppler, mas ele pega pontos de cinza no miocárdio e faz o acompanhamento do tracking, né, da passagem de onde esses pontos de cinza andam, e por isso eu faço a avaliação segmentada do miocárdio, que é uma coisa aí mais voltada para o intermediário e avançado, e a gente ainda vem estudando aí, ainda é pesquisa, tá? Mas se estiverem curiosos, uma hora a gente bate um papo sobre isso aí dentro desses cursos. Vamos adiante? Joinha. Qual que é a desvantagem, gente? Sofre a liaising como convencional e gera artefato. Então, para que isso não aconteça, taxa de repetição de pulso, você tem que modificar a linha base, tirar os filtros, adequar direitinho. Por mais que você hoje aperte num botãozinho e caia no tecidual, cada paciente é cada paciente. Você tem que variar no seu equipamento, setar, tirar ruído, mexer em ganho, para que você tenha uma avaliação mais adequada.
No músculo muito hipercinético, você pode inclusive sofrer aliasing, né? É bem difícil da gente ver, mas você já vê que, por exemplo, a frequência cardíaca pode impactar na sua avaliação de Doppler tecidual. Tá? Pode não, vai impactar. Apenas uma amostra avaliada por vez. Se eu quiser avaliar mais amostras, eu tenho que sair para o tissue tracking, speckle tracking, por outras coisas, vai. Ao mesmo tempo, avaliar uma região inteira do miocárdio e segmentá-la, né? Muito usual na medicina humana com os pacientes que sofrem infarto. E o cursor tem que estar fixo na área analisada. Eu fixo ele ali, avalio. Se eu quiser outra área, eu vou clicar para avaliar de novo. Então, eu tenho que fazer de uma maneira bem ordenada, de uma maneira bem adequada, com imagem boa, bem angulada, tá? Eu preciso de ângulo se eu estiver avaliando. Então, se eu colocar numa imagem, por exemplo, a nível dos músculos papilares, eu posso avaliar a função radial. Tá? Eu posso colocar na parte endocárdica e na parte, tá, ali dentro da parte do endocárdio, no epicárdio e no miocárdio. Mas eu posso fazer uma diferença entre o endo e o ep, de função radial. Tá? Então, eu posso fazer isso, para ter aí uma deformação radial. Eu posso fazer também, nesse paciente, a avaliação do que está mais próximo do músculo papilar do lado, só que toda hora eu tenho que mudar de ponto por ponto. No speckle tracking, não. Tá? Você vai mapear todos os pontos ao mesmo tempo e simultaneamente ele vai dar todos os segmentos que você vai avaliar passo a passo qual que é aí a variação, deformação do strain e o tempo que levou para esse strain acontecer, essa deformação acontecer, que é o strain rate, que é a taxa de deformação. Tá bem? Então, gente, ia passar aqui para o slide é outra coisa. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse sentido. Fico extremamente aberto a vocês a qualquer dúvida. Meu WhatsApp está disponível nesse sentido. Se vocês quiserem, como eu falei lá no começo da aula, marcar um bate-papo, a gente marca um bate-papo depois pelo Zoom, a gente tira aí uns 20 minutinhos do dia de vocês. Claro que todo mundo tem que estar nesse mesmo horário. E bate um papo aí para tirar as dúvidas. Por exemplo, a gente vai ter aula agora no dia 28 de função sistólica. No começo da aula a gente pode tirar as dúvidas. Só que para isso vocês têm que anotar. Minha grande recomendação para os alunos, gente, é uma coisa muito importante. Aqui vocês estão assistindo aula. Tá? Vocês precisam estudar em casa. Aqui vocês não estão estudando. Vocês estão assistindo uma apresentação. Estuda em casa. Pega todo o material de hoje, pega o livro, vai dar uma olhada bacana. Né? Se vocês não tiverem, podem me pedir, eu posso compartilhar para vocês o livro da Valerie Chetbu e o livro da Junibu em PDF. Tá? Para que vocês possam estudar através desses livros e começar a ter mais e mais dúvidas. Aí a gente pode começar a aula na segunda-feira tirando as dúvidas. Tá? Porque aí está todo mundo combinado, está todo mundo no horário. E a gente consegue fazer uma coisa bacana, certo, 15 minutos marcado no relógio, a gente tira a dúvida para não atrapalhar a aula. Ou a gente tira outro momento. Minha importância é ajudar todos vocês. Então, gente, agradeço demais o tempo de vocês, de todo o coração, de verdade. E toda honra e glória a Deus por permitir que a gente esteja conversando aqui sobre esse tema maravilhoso que é o Doppler. E eu espero nessa aula curta ter contribuído com vocês, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Vou só fechar aqui a aulinha, vai aparecer um quadro estranho. Né? E fiquem com Deus. Até as dúvidas, gente. Um grande abraço.